Olá, sou o Alessandro Procópio e estamos iniciando mais um Perfil Manga Larga. O programa trata de temas relacionados à área técnica do manga larga, visando fomentar as discussões em busca da constante evolução. Nesse programa, iremos falar sobre os membros. Nos equinos, eles são a base para o bom desempenho. Membros íntegros e alinhados são fundamentais para o bom desempenho, e a raça manga larga busca valorizar essa funcionalidade em diversas atividades equestres, como observadas aí na figura, esses animais da raça manga larga. Obviamente, também na marcha, na movimentação, nas provas, os membros, como dito anteriormente, são fundamentais, pois são eles que vão fazer com que a locomoção ocorra da forma mais equilibrada possível. É importante sempre lembrarmos de relacionar a conformação com a função, não só dos membros, mas do animal como um todo, pois será ela que fará com que possamos conseguir o melhor resultado de desempenho, além de favorecer o equilíbrio, a integridade e, por consequência, a vida útil dos animais. Há um ditado conhecido no meio equestre, denominado no foot, no horse, ou seja, sem membros não há cavalos. Daí, alguns hipólogos sugerem que o animal deve ser visto de baixo para cima. Ou seja, inicia-se a observação pelo casco, que é o que começamos a fazer a partir de agora. Depois, observamos as quartelas, a articulação dos boletos, as canelas, os joelhos ou técnicos nos membros anteriores e os corvilhões ou jarretes nos posteriores, os antebraços e pernas, finalizando com os braços e as coxas. Cada uma dessas partes compõe o membro como um todo. Se juntam a eles, como pode ser visto aí no membro anterior, a paleta e outras regiões que a gente irá descrever um pouco mais à frente. Os cascos devem ser íntegros, com boa inclinação, devendo ter forma e tamanho proporcional ao animal, para que favoreçam a sua sustentação, sendo fortes para uma maior durabilidade e resistência. Nesta imagem, reproduzida do livro do Stachak, observa-se a estrutura básica dos cascos. Chama atenção que o casco à esquerda é do membro anterior e tem a forma mais arredondada, pois são eles que suportam a maior parte do peso dos equinos. À direita, um casco do membro posterior, de forma mais alongada, que auxilia na impulsão do equino, sendo então a base de sustentação do animal. Nessa figura, podemos observar que bons cascos devem ser simétricos, sejam vistos como na esquerda, na sua sola, visto por baixo, assim como ao centro, vistos por detrás, e à direita, vistos pela frente. Então, essa simetria é muito importante para uma boa qualidade de cascos. Essa figura aí é apenas retirada da Enciclopédia Britânica para que possamos ver a anatomia básica do casco envolvendo também as falanges, ponto esse importante que trataremos a seguir quando falarmos também das quartelas. Alinhada com os cascos estão, tanto nos anteriores quanto nos posteriores, as quartelas, que devem ser médias e com boa angulação, auxiliadas por articulações fortes dos boletos. Estas
regiões são grandes responsáveis pela capacidade de amortecimento dos impactos quando da chegada do casco ao solo e também pela impulsão desses na saída do solo. Agora vamos discutir aqui a angulação da quartela e essa relação quartela-casco. No primeiro animal, no primeiro casco representado aí à esquerda, nós temos ali uma inclinação intermediária. Ao centro, uma inclinação um pouco mais excessiva e à direita, um animal um pouco mais verticalizado. Tá? Qual o reflexo disso aí? A gente observa no casco, tá? Que no primeiro à esquerda, no A, a gente tem uma relação intermediária do comprimento da pinça, a parte da frente do casco, com a relação da altura do talão, a parte posterior do casco. Já ao centro, na letra B, observamos uma pinça um pouco mais longa e um talão já mais baixo. E na letra C ocorre o oposto. A gente tem uma pinça um pouco mais curta e um talão um pouco mais elevado. Essas diferenças de inclinação irão se refletir na trajetória do casco durante a locomoção do equino. Então a gente observa acima uma parábola de um casco considerado de inclinação intermediária, ao centro o movimento que eleva-se mais abruptamente, desce suavemente do animal com a pinça mais longa e o talão curto, e abaixo o inverso, o animal do talão mais alto, que tem uma elevação mais suave e uma descida na vertical um pouco mais forte, prejudicando, obviamente, a boa dinâmica do animal. Aqui é só para representar com o movimento, esse movimento que o casco, juntamente com a quartela e os boletos, fazem quando os cascos tocam o solo. Bem, partimos agora subindo para as canelas, que tanto dos membros anteriores quanto dos posteriores devem ser fortes e não longas. Daí sugere-se que os joelhos e curvilhões devam ser baixos. Os tendões devem ser nítidos e sem estrangulamento, garantindo assim a força e a estabilidade dos movimentos de flexão e extensão. Continuando então a descrição das regiões dos membros, subindo, nos membros anteriores, as articulações dos joelhos devem ser baixas, fortes e grandes, pois além de suportar maior parte do peso do equino, elas também são fundamentais aos avanços. Observem aí, então, os joelhos, o posicionamento e a movimentação deles durante a locomoção equina. Quando a gente passa para os posteriores, o curvilhão ou jarrete é considerado o motor do cavalo, que juntamente com as pernas bem musculadas darão ao animal a maior potência, estabilidade, equilíbrio. Os antebraços nos membros anteriores e as pernas nos membros posteriores devem ser fortes e musculados, pois eles também vão fazer com que essa movimentação tenha uma boa amplitude e, fundamentalmente, elas ajudam para que o alinhamento do membro no seu movimento ocorra de forma correta, ou seja, dentro do seu eixo. Nos anteriores, os braços longos favorecem a amplitude de movimentos e os codilhos bem afastados vão auxiliar para que os avanços sejam alinhados no seu eixo. Da mesma forma, nos posteriores, as coxas amplas e musculadas favorecem seus movimentos. Importante salientar que a musculatura das coxas associadas às da garupa, assim como a dos braços e do peito, contribuem muito para que o animal seja bem aprumado, tema que vamos voltar a falar um pouco mais adiante.
Para ilustrar um pouco daquilo que falamos, é importante a gente observar que a boa qualidade de membros é a condição preponderante para um bom equino, pois é dela que resultará a movimentação equilibrada e segura, e, por consequente, o bom desempenho de suas principais funções e habilidades. Cada parte do membro associada, integrada e de boa qualidade, junto a uma boa coordenação motora, vão fazer com que esse animal tenha uma locomoção o mais correta possível. Quando vistos pela frente, de perfil e por trás, os 4 membros dos animais devem estar alinhados, ou seja, bem aprumados. A simetria entre esses membros favorece o equilíbrio e a estabilidade do animal em movimento. Agora estamos aí observando à direita uma representação dos membros com sua estrutura óssea e à esquerda uma égua com marcadores reflexivos em pontos articulares para mensuração de angulação. As articulações e as angulações entre seus segmentos são os responsáveis por promover o amortecimento dos impactos, por favorecer que a potência dos movimentos da contração da musculatura e dos ligamentos sejam transmitidas de forma eficiente para o deslocamento do animal. Nesse slide a gente pode observar, avaliado aí, as angulações dos anteriores da articulação escápulo-humeral ou do ombro e atrás a coxo-femoral. Nessa agora, as angulações do húmero radial ou braço com antebraço na frente e fêmur tíbio-patelar ou do joelho anatômico com a perna, coxa com a perna nos membros posteriores. Iniciando então a análise dos aprumos, a gente tem aí os membros anteriores analisados. Se observarmos nessa figura à esquerda, se traçarmos 2 linhas que cortam os membros ao meio, elas serão paralelas, sinal que os membros estão bem alinhados. Assim como à direita, visto de perfil, a gente tem uma linha que corta todo o membro ao meio. Ele sai lá da crista da escápula, corta o membro ao meio, tocando o solo logo após os talões. Vendo agora os aprumos dos posteriores de forma semelhante, traçamos, vistos por trás, linhas da coxa, ou seja, da ponta do isquio, que também, de forma paralela, devem cortar os 2 membros ao meio. À direita, a gente vendo de perfil, a linha vem também de por trás da nádega, lá do isquio, e desce rente ao calcâneo e canela verticalmente. Quaisquer desvios dessas linhas que vimos nesses 2 slides vão configurar desvios de aprumos. Bem, observando aí os aprumos anteriores vistos de perfil, nós temos no primeiro animal à esquerda uma linha que corta todo o seu membro ao meio, como já dito. No segundo animal, já temos uma pequena projeção do joelho, enquanto no terceiro ocorre o oposto, uma retração do joelho na sua linha. No quarto animal, observem todo o membro sendo projetado para trás, que a gente denomina de um animal sobre si. E de forma oposta, no último animal à direita, o animal que adianta os seus anteriores, e ele denominado então de um cavalo acampado. Para fixarmos um pouco algumas dessas alterações vistas de perfil de anteriores, temos nos 2 animais da frente, circundados aí agora, alterações de joelho. Então, o ajoelhado e o transcurvo. E no segundo animal, nos outros 2 animais à direita, alterações da quartela. O primeiro com a quartela curta e mais vertical, e o segundo com a quartela um pouco mais longa e excessivamente inclinada. Observando agora os animais vistos de frente,
nós temos algumas pequenas alterações. No animal da esquerda, com essa linha vermelha, a gente pode observar que ele abre na base. Ele então desloca os seus cascos para fora do eixo. Já no segundo animal, com as linhas verdes, a gente observa que ele aproxima os seus joelhos, ou seja, ele fecha os seus joelhos. De forma oposta, o terceiro animal na linha amarela, a gente observa os joelhos projetados para fora. E o quarto animal, ele tem uma pequena torção nos eixos dos seus joelhos. Bem, agora nesse slide também, vendo os membros anteriores pela frente, a gente observa as alterações que vão acarretar esses desvios de aprumos. Então a gente tem à esquerda simbolizado um animal com membros que avançam alinhados corretamente. No segundo animal, com o fechamento da base e as pinças dos cascos para dentro, tem aquele efeito que muitos denominam de remada. E os dois últimos, há uma aproximação dos cascos quando se movimentam, tá? E isso acaba sendo grave e perigoso também, porque podem se tocar, inclusive vindo até a tropeçar em casos mais extremos. Essa figura agora a gente passa a observar o alinhamento dos membros posteriores. Então, no primeiro animal à esquerda, a linha vermelha denota um bom alinhamento. Isquio, calcâneo, canela na vertical, certinho e alinhado. Observem agora no segundo animal que já não há esse alinhamento, né? Os corvilhões estão à frente. Vamos daqui a pouco simbolizar ali. Também no terceiro animal, o corvilhão à frente. Qual que é a diferença? Nós vamos observar que são os ângulos de jarrete. E o quarto animal, ele tem a perna atrasada, ou seja, seu jarrete, seu corvilhão e canela já estão atrás da linha. Essas alterações normalmente estão associadas com alterações dos ângulos desses membros, que muitas vezes iniciam lá desde a coxa. Então, no verde ali no acurvilhado, um ângulo mais fechado. No terceiro, na linha azul clara, um ângulo mais aberto. E aqui uma perna mais atrasada, fazendo com que esse animal esteja com os membros fora da massa. Observando agora, então, os membros posteriores vistos por detrás, assim como a gente viu nos membros anteriores, a gente vai ver que no animal da esquerda nós temos um bom alinhamento, linhas paralelas com membros bem alinhados, equidistantes e bem alinhados, bem aprumados. No segundo animal, há uma alteração, sobretudo nos seus jarretes, que se aproximam, ou seja, ele fecha os seus jarretes, prejudicando a sua movimentação. Da mesma forma, o segundo animal tem a movimentação prejudicada, só que aí o oposto acontece. Os jarretes deles são abertos, né? Eles se distanciam um dos outros. No terceiro animal, o que se observa é que o membro, embora alinhado, ele é projetado para fora da massa. Ou seja, esses jarretes, os membros como um todos, estão afastados entre si. De forma oposta, no animal da direita, há um fechamento dos posteriores, ou seja, os seus membros andam muito próximos uns dos outros, sendo então indesejáveis esses quatro, o da esquerda, o tipo mais desejado. Bem, então chegando ao final desse programa de hoje, acho importante, para finalizar, que o que se busca são movimentos coordenados, com grande progressão, com equilíbrio e suavidade de movimentos. Esses são resultados da associação de uma boa conformação e também com parte de um setor da neurofisiologia, ou seja, os impulsos nervosos e o temperamento do animal. Juntos, eles irão refletir em uma equitação prazerosa e de alta comodidade e segurança.
Finalizando então, deixo a todos um grande abraço e tenho certeza que em breve estaremos juntos com um outro programa. Então, grande abraço a todos.